Esses dias têm sido bastante difíceis, né? É óbvio. Para mim, para minha família, Sempre minha pra ele. esposa Ele é o número especial. 1. Não estou aqui me fazendo de vítima, mas não é fácil. Tudo ele. Voltar para a mídia depois de Ele 30 nunca saiu anos, da né? Eu mídia. cumpri minha pena, fiz tudo que a lei me Ele sempre tá exigiu. na mídia dando Estava entrevista. levando uma vida digna, É, discreta, trabalho, igreja, você tem que fazer o que família, a lei exige. amigos. É obrigado. Aquilo que Você vive todo no Brasil, você tem que seguir. ex-presidiário deveria fazer, né? É o Oh, meu Deus, como ele é uma boa pessoa. Ele cumpre a lei. Que lindo. Ele cumpre a lei. Ele quer uma medalha por cumprir a lei. Quer uma medalha, seu Guilherme, por cumprir a lei? Tá. que a lei orienta. Não é que a lei manda. Mas eu volto para a mídia dessa forma. Ele nunca saiu da mídia. Ele adora um holofote, esse cara. Ele tá sempre dando entrevista, etc. Ele tá no YouTube, teve umas manifestações aí, ele tava... É metido a falar de política, tava no TikTok, não sei se apagou, né? O perfil no TikTok, né? Mas no YouTube ele tem uns 4 mil seguidores. E sofrendo tantos ataques, e a minha vontade natural, a minha reação é de me defender. Qualquer um quer o seu direito de resposta, o seu direito de ampla defesa, do contraditório. Você vê como ele fala num tom bastante professoral? Nossa, esse cara é muito manipulador. Mas aí é o seguinte, ele meteu aqui direito e contraditório. O contraditório e o direito de se defender é coisa de processo. Ele se defendeu no processo judicial. Sim, ele teve um advogado bastante eloquente. É o que a lei defende para todo cidadão. Não defende para todo cidadão, cara. Não numa peça jornalística ou num filme. Não existe isso. O que pode acontecer é o seguinte: o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, são princípios de um processo, entendeu? Agora você é o professoral aqui. Princípios de um processo. Você está sendo processado. Alguém processa você. No caso dele, matou uma pessoa. Artigo 121, Código Penal. 121, Código Penal. Matar alguém. Homicídio qualificado. Ele teve acesso à ampla defesa. Ele teve acesso ao contraditório. Isso não foi negado para ele. Nunca. Agora, porque ele não foi ouvido no documentário, o documentário resolveu ouvir o outro lado. Bom, ele pode chegar a fazer uma vaquinha virtual e fazer o próprio documentário dele, né? Ou então ele pode chegar, contratar um advogado, eu tenho certeza que na igreja dele deve ter vários advogados, e processar o pessoal do documentário por calúnia, injúria, difamação, sendo que ao documentarista cabe a exceção da verdade, porque isso tudo está documentado nos autos do processo. Isso no mundo natural. Mas eu não vivo mais no mundo natural. Talvez alguns aí entendam. Uma coisa interessante, eu vi esse vídeo algumas vezes, é ele não para. Eu, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui de improviso, eu paro para pensar, ele não para, ele ensaiou, toda essa fala é ensaiada. Eu não sou analista de linguagem corporal, eu sou uma advogada que tem 2 canais no YouTube, né? Mas eu entendo de oratória. Eu entendo da forma de falar. Esse cara é muito manipulador. Hoje, se eu não tiver a fé, eu não consigo prosseguir. Todos os dias quando eu acordo, eu me lembro que sou o Guilherme de Pádua, que eu tenho essa carga sobre as minhas costas. Tadinho. E toda manhã é uma luta. Eu preciso lembrar de... Ele tá falando como se fosse realmente um sermão na igreja, né? A forma como ele usa certas palavras, eu preciso, né? O precisar, assim, ele dá aquela ênfase ao invés do eu. Isso são técnicas de oratória que a gente usa, né? Pastor usa, advogado, quando vai fazer uma sustentação oral, usa.
O professor, quando é bom, usa, né? É uma técnica. E é bastante convincente, né? Cristo, do sacrifício de Cristo, do sangue de Jesus que foi derramado para comprar um pecador como eu. Aí ele faz uma pausa dramática. Não, uma pausa pensada, dramática. Porque tudo isso aqui é ensaiado. Aí ele faz assim. Comprar um pecador. Eu diria que isso é levar o nome de Deus em vão, tá? E é isso que me mantém de pé. Eu vivo uma vida sobrenatural. E ontem, conversando com um pastor que me orienta há mais ou menos 22 anos... Aí tem que falar o tempo que ele tá com o pastor, né? É uma coisa meio satélite para mostrar, olha como eu sou um cara legal, né? Como eu sou uma pessoa boa. Eu tô há 22 anos na igreja, eu não sou 10, tá? Ele me disse, filho, vá como ovelha muda ao matadouro. A vitimização dele, total aqui. Ele matou uma pessoa covardemente. Mas você tá vendo como ele se vitimiza? Ele se coloca... Em alusão a uma passagem bíblica. E eu, pastor, mas estão falando absurdo. Bom, vocês sabem quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Ele está se colocando na posição de mártir. Eu não digo na posição de Jesus, mas como Jesus foi mártir, ele está se colocando numa posição de mártir. Isso demonstra, ele distorceu o direito também, né? Que é a questão do contraditório e da ampla defesa. São questões do processo judicial, não tem a ver com um filme, né? Filme você faz o que você quiser. E ele mistura com o martírio, quase que se colocando na posição de Jesus Cristo. E tudo isso é escrito, ele ensaiou e deve ter passado isso na frente do espelho várias vezes, né? E... absurdo, eu tenho que tentar pelo menos uma matéria igual a do Marcelo Rezende, que foi mais imparcial. Ele já teve a matéria do Marcelo Rezende. Ele já teve. Você pode acessar no YouTube. Mas ele quer de novo uma mesma matéria. Para que as pessoas vejam o contraditório. Contraditório no processo judicial. Tá vendo como ele joga? Porque o público leigo, ele não entende direito. Ele acha que as pessoas confundem, por exemplo, Estado com sociedade. O contraditório é na justiça, no processo, tá? Não é um filme. Alguma coisa eu tenho que fazer e não adianta, filho. Você nunca vai fazer quem torce para um time torcer para o outro. Vê como ele se martiriza. Quer dizer, não, ele não se martiriza, ele se coloca na postura de mártir para atrair pena. Eu não sou especialista em linguagem corporal, eu sou advogada. Eu quebrava esse cara no interrogatório assim, ó. Vamos lá. Você não vai conseguir mudar isso. Você tem Realmente eu não vou torcer por um cara que tá dando uma de convertido na igreja, né? Eu fico assim, apavorada de um cara desse estar na igreja. Assim, porque qualquer denominação religiosa tem pessoas ruins, né? Que estão ali em posições de liderança. Por exemplo, ano passado, no final do ano passado, um garoto, assim, um cara muito novo, ele tinha diabetes e ele era do candomblé. E ele foi fazer o santo, né? Que no candomblé tem esse negócio de você fazer o santo, deitar pro santo. Eu não entendo bem, não sou do candomblé. Mas a pessoa fica recolhida. O suposto pai de santo, que era um sujeito que era muito novo, não tinha nem experiência, assim, né? Ele não deixou que o garoto tivesse acesso à insulina. Quando teve a saída de santo, tinha um vídeo aqui no YouTube, o garoto tava azul. Azul. E pra quem, assim, entende um pouquinho, assim, do santo, né? Era muito esquisito, era uma coisa pra... Tinha gente vestida de preto, num negócio que era pra estar todo mundo vestido de branco. Eu não entendo de candomblé, entendeu? Mas, assim, eu tenho uma noçãozinha. E o que aconteceu? Esse garoto morreu. Esse pai de santo, ele tá respondendo por alguma coisa, não sei se é uma missão de socorro, etc.
É um pai de santo falso, é um falso profeta, é um falso... ele não tinha as qualificações, ele não sabia o que estava fazendo, entendeu? E levou uma pessoa à morte. Tinha um pastor que saía por aí falando que mulher que usava batom era ruim, não podia, era má. Acho que ele era da Assembleia de Deus. No final ele estava tendo um caso com uma fiel. Teve um padre que pegava o dinheiro dos fiéis, ele tinha fazenda, tinha um monte de coisa lá, escambau. Então o que eu estou falando para vocês é que toda religião tem falsos profetas. Então é uma coisa perigosíssima, esse cara tá guiando pessoas, né? Porque tudo dele é muito falso, muito ensaiado, a retórica dele é muito hipócrita. Ele está trazendo questão de direito aqui e mistura com questão religiosa e tudo. Ele fez tipo um sermão, entendeu? Entender que você era uma lagarta. Você vivia no passado uma vida de imundície. E aí a fé cristã propõe uma metamorfose, uma transformação de vida. Ele é uma borboleta. E hoje você tem que ser uma borboleta. É uma borboleta. Uma lagarta que se transforma em borboleta. Jesus. Aí traz Jesus para concluir. Isso tudo tem início, meio e fim. O início não é uma coisa espontânea, é uma coisa escrita. Nem sei se foi ele que escreveu isso. Às vezes ele contratou alguém para escrever. Jesus te faz uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se... Não é bem assim não, cara. Se você se culpasse mesmo, como cristão, você não estava em TikTok, você não estava assim no YouTube, você não estava querendo ser influenciador. Não é assim que funciona, tá? Você teria virado um monge, estaria lá rezando pro resto da sua vida sem aparecer, ou então, não sei, estaria fazendo algum trabalho voluntário de missão no interior de Guiné-Bissau, que nem uns primos meus estão lá. E não é porque eles têm um pecado, não é isso, é porque eles receberam como missão cuidar daquelas pessoas que não têm nada. Então estão lá, vivendo de caridade da igreja, que é o pessoal da igreja deles que fica mandando coisa lá para eles. E com o pouco que conseguem mandar para eles, eles se sustentam e ajudam as pessoas do local. Aí não ficam na internet, né? Se fez novo. Você não pode, filho, ficar discutindo com a sua vida do passado. Olha como ele fala, passado. Só essa forma que ele fala, passado. Aí ele para assim, faz uma cara assim. Tudo isso é ensaiado. É sermão que alguém escreveu para ele, entendeu? E aí misturou uns conceitos toscos de direito, né? Com metafísica, Jesus... se coloca no lugar de Marte. Eu não sou especialista em linguagem corporal, eu sou advogado, eu quebro as pessoas em interrogatório. Vamos lá. E eu falei, mas pastor, isso não é influência. Tá, acabou o vídeo, né? O TikTok é curtinho. Então, gente, é isso aí. Eu tinha que falar desse cara aqui, é uma pessoa bastante falsa, né? Eu acho lamentável, né? Que ele tem uma posição de poder, o negócio é você tá na igreja, né? Você tem um pecado muito sério, aí você tá na igreja se penitenciando, mas esse cara aqui tá num púlpito fazendo a cabeça de pessoas, isso é tremendamente perigoso, tá? Mas é uma pessoa que adora chamar a atenção, né? Qualquer um coloque uma câmera, apareça na frente da câmera e se coloque em uma rede social, tá querendo chamar a atenção. Quem não quer aparecer, não tem nem Instagram, tá? E o que eu sei dizer é o seguinte, foi no ambiente da Globo, né, que aconteceu isso. A Globo sempre parece ter sido um ambiente tóxico de trabalho. E a novela, né, que era de corpo e alma. Esse crime aconteceu, foi o seguinte, para quem é muito novo e não se lembra, 1992, e essa era a novela das 8, começava umas 8h30. Hoje as novelas começam mais tarde, né?
E na época a gente respirava, bebia, jantava, almoçava vendo novela. Né? Se hoje novela tem um impacto cultural, imagina na época, porque só tinham 5 canais de TV. Não havia internet. Não tinha. Nem todo mundo tinha acesso a videogame. Havia revistas o tempo todo que ficavam só falando de novela. E fofoca de ator e atriz. Era um troço assim que a gente respirava e era o papo do ônibus. Você encontrava alguém no ônibus, você viu a novela ontem? Né? Na escola assim, tinha sempre alguém que tinha apelido de personagem de novela. A gente ficava esperando lançar a trilha da novela, né? E o que acontece? O personagem dele era um personagem bastante secundário. As pessoas acham que era um dos personagens principais. Não era, um personagem muito secundário. A Daniela Pérez, que foi assassinada pelo Guilherme de Pádua, e ela foi tocaiada, ela foi emboscada e foi assassinada pelo Guilherme de Pádua, que era um ator secundário, e pela esposa do Guilherme de Pádua, que era uma menina bastante rica chamada Paula Tomassi. Então, desculpa, gente. Não é Covid. É só o tempo de Brasília que tá uma droga mesmo. Mas então a gente vive uma realidade muito louca, né? A gente vive uma realidade muito doida, que misturava fantasia com ficção, né? E a Yasmin, que era a personagem da Daniela Pérez, ela fazia par romântico com o personagem do Fábio Assunção. Mas havia muitos e muitos personagens. Os protagonistas mesmo eram a Cristiana Oliveira, que era gostosa da época, tinha acabado de fazer a Juma, o Vitor Fasano, que era um ator lindíssimo, e o Tarcísio Meira, que morreu ano passado desse vírus que tá aí. E havia muitos e muitos personagens. Os personagens do Bira eram entre muitos, assim, porque a Glória Pérez, ela gostava de ter vários núcleos e vários personagens diferentes. Ela tinha muito e muito personagem, né? E a Glória Pérez, ela tinha uma característica, né? Agora acho que ela é diretora de núcleo, ela não escreve mais, ela coordena os outros que escrevem. Ela tinha uma característica de escrever sozinha. E eu não sei se essa era a primeira novela dela na Globo, sozinha, né? Porque ela tinha escrito umas 2 novelas para a Rede Manchete. A vítima do crime, ela tinha 22 anos. E a pretensa defesa do Guilherme de Pádua é que, bom, ele dizia que não tinha matado, né? Que tinha segurado ela para ser assassinada, né, segurado a moça para ser assassinada. E também que ele teria ficado com ela. Era uma defesa na época, que o Brasil era muito machista. Então era uma coisa assim, eles tiveram um romance, então o cara pode matar a mulher. Vocês não sabem como é que era o Brasil pós-Constituição, tá, gente? Vocês não sabem, era muito esquisito, assim, né? A gente estava vivendo uma época de impeachment, sabe? Nem todo lugar tinha lei. E se hoje em dia a gente tem problema de criminalidade absurdo, na época não tinha essa criminalidade toda. Mas havia... As coisas eram muito loucas, o sistema judiciário tinha muita gente da época da ditadura que não tinha feito concurso público, né? Porque hoje em dia, para você ser um promotor, uma coisa assim, um delegado, você tem que ter feito um concurso público. Naquela época tinha um negócio que até brinco, que era um convênio com a Microsoft Windows. Janela, as pessoas entravam pela janela. Então muitos policiais não eram concursados, assim. Então era tudo muito mais capenga do que é hoje. Se hoje já é um troço assim, o judiciário, os inquéritos já não funcionam legal, é uma coisa que funciona muito, de uma forma muito precária. Na época era pior ainda, porque assim, o cara lá que era escrivão muitas vezes não tinha feito concurso, ele tinha entrado uns 10 anos antes por causa de conhecer alguém, sei lá, eram umas coisas assim, entendeu? Então fez só uma provinha lá escrita, uma coisa bem simples, né? Hoje em dia, para o cara ser escrivão de polícia, tem que fazer prova de exame psicotécnico, correr, pular, conhecer tudo de direito, pular mesmo, tem que pular, fazer barra, não sei o que. Naquela época, qualquer barrigudinho que soubesse atirar e soubesse escrever mais ou menos, entrava na polícia. Eu tô falando
Os anos 80 eram muito toscos. No início dos anos 90, a gente estava na rebordosa dos anos 80. Então era uma época muito esquisita. E esse tipo de pensamento, a mulher ficou com um cara. Aí o cara, para defender a honra e o casamento maravilhoso, matou a mulher. A mulher estava dando em cima dele, então ele a matou. Esse tipo de pensamento, extremamente machista, tosco, ridículo, né? Coisa assim de gente que não tem empatia, de uma sociedade doente. Esse tipo de pensamento reinava. Se você não tá gostando, tá achando que eu tô falando mimimi, sai daqui, tá? Que eu vou te bloquear. Porque era assim mesmo. Eu tava lá, eu tava viva na época, eu me lembro. Né? E eu assisti a novela, claro. Quem que não assistia? Né? E a personagem da Yasmin, ela ganhou um impacto bem maior. Ela já fazia muito sucesso, né? Mas o fato de a atriz ter sido assassinada, né, fez com que a novela ficasse marcada assim no imaginário coletivo por uma tragédia. E a Glória Pérez, eu achava que tivesse sido a primeira novela dela na Globo. Antes ela tinha escrito Barriga de Aluguel em 1990, né? Então é isso aí, gente. Tô aqui, deixei minha impressão sobre esse cara, esse ser, né? Eu normalmente não falo de crime aqui, nunca falo, né? Eu falei do Michael Jackson, né? Mas como a gente está falando de pessoas que estão ligadas ao entretenimento de alguma forma, eu tô falando desse cara aqui, né? E eu acho lamentável esse cara tá na mídia, né? Tem vários vídeos dele, assim, ele gosta de aparecer, né? E como ele é muito convincente e ele se coloca sempre na posição de mártir, as pessoas ficam com pena dele. Mas eu sou advogada, eu vejo essas pessoas de longe, saca? Assim, o ser humano nunca me cansa de surpreender. Negativamente. Eu tô esperando uma hora ter uma surpresa positiva com um ser humano. Tô esperando isso, porque negativamente sempre, cara, sempre. É um troço assim impressionante. Mas então, um abraço, galera. Eu vou deixar alguns trechos da novela aqui na descrição, se vocês quiserem ver quem era Daniela Pérez. Ela era talentosa, bonita, bem nascida, né? Obviamente que isso atraía muita inveja, né? Filha de diretora de novelas, bonita. Casada com um cara que também era galã da Globo, que tava fazendo super sucesso também. O marido dela era o galanzão da Globo, que era o Raul Gasolo. Claro que isso atrai inveja. Esse é o meu segundo vídeo sobre inveja. Então, um abração, galera. Tudo de bom. Beijos. Rezem por mim. Beijão.